Olá, amigos e clientes do Sebo Cultural. Mais uma vez aqui, né, dando andamento à série de entrevistas que nós vamos fazer para esse nosso novo canal, né, de comunicação com o público geral, que é o YouTube. Hoje nós vamos entrevistar um escritor. Ele, além de ser escritor, ele é artista multimídia, ele é artista plástico, desenhista, compositor também, que é o Arquidy Picado Filho, certo? Então ele vai falar com a gente sobre seus livros, especificamente sobre o seu último livro que ele lançou, é onde a gente vai mais focar essa nossa entrevista de hoje, certo? Então, a seguir o Arquidy vai falar um pouco sobre ele. Oi, meu nome é Arquidy Picado Filho, eu trabalho com arte desde criança praticamente, porque fui criado num ambiente familiar cheio de artistas, né? Meu pai era professor universitário, formado em literatura inglesa, crítico de arte e pintor. Gostava de pintar quadros, fez várias exposições. E a minha avó, a mãe dele, escreveu um livro para a família chamado Sombras que Passam, metida, digamos assim, a escritora, né? Escrevia bem a minha avó. E o meu avô era tenente do exército e era músico, maestro, compositor, inclusive fez o hino no 15º Batalhão, a música dele. De forma que na minha casa sempre teve muito elemento artístico, né, de quadro, de livro, de música. Meu pai ouvia muita música. Então eu fui basicamente formado, fui assimilando aquilo que me dizia respeito, né? Porque acredito eu que as pessoas têm certas vocações, embora não seja estimulado pelas pessoas, porque a ideia de que todo mundo é capaz de tudo, acredito que seja, mas de tudo não, porque tudo é muito, também tem isso, né? Eu também não sou capaz de tudo, sou capaz do que sou, do que me descobri capaz. E eu me descobri em casa, antes de ir para a escola, por exemplo. E então, na minha casa sempre teve essa influência direta com a cultura, com as artes. Meu pai recebeu muita gente que vinha do exterior, ele falava inglês, falava francês, falava espanhol, falava alemão. Então, essas pessoas que vinham do mundo para a cidade de João Pessoa, a capital da Paraíba, em 1961, sempre tinha ele como uma referência de recepcionista, né? Ele ciceronava as pessoas. Então, eu digo sempre que eu não conheço o mundo, eu nunca dei a volta ao mundo, mas o mundo deu a volta na minha casa. Porque de africanos, de hindu, né, de alemão, de francês, de inglês, de todas as nacionalidades, inclusive ele ajudou a fundar a Igreja Mormon na década de 60, 1968. Os primeiros mormons missionários vieram para cá, quer dizer, teve uma influência, o meu avô também, em toda a cultura, seja considerado bom ou ruim, essa influência dele aqui no desenvolvimento do mormonismo, né, na Paraíba, seja considerado bom ou ruim. Mas ele fez muita coisa, né? A minha família sempre esteve presente, desde o meu avô, em 1946, quando realizou o primeiro concerto da orquestra filarmônica, né? Chama sinfônica, mas existe uma diferença entre uma coisa e outra. Diz que a filarmônica é uma orquestra formada por músicos amadores voluntários, né? E a sinfônica é aquela que é sustentada pelo Estado. Então, dizem que o meu avô, que era presidente da Ordem dos Músicos em 1946, logo depois da guerra, ele era o presidente da Ordem dos Músicos. Então ele convidou vários músicos para fazer a apresentação da primeira orquestra que eu chamo de filarmônica, até então, quando eu descobri a diferença entre uma coisa e outra. Eu estou contando isso para dizer que desde sempre, né, a minha família, inclusive em outros estados do Brasil, como em Pernambuco, tive um primo que me influenciou muito, o Laílson de Holanda Cavalcante, que morreu infelizmente por causa da Covid. E primos aqui, o Walter Galvão, por exemplo, que é do lado da minha mãe, né, que também era intelectual, um jornalista, escrevia contos, como a gente conversava muito, fui muito influenciado por ele na aquisição de conhecimento sobre música, sobre literatura, né? E então, tive, na realidade, muitas oportunidades, né? Na década de 80, fui mais ativo como artista visual, fiz muitas exposições de desenho, de pintura, participei de salão municipal, fui até presidente executivo de um deles, porque enquanto funcionário da prefeitura, então o departamento cultural, eu estava ligado ao departamento cultural, e aí desde sempre lidando com isso. E escrever, eu comecei com 12 anos, quando eu escrevi a primeira história, né? É uma história sobre a criação do mundo.
E aí eu nem me lembro mais direito como era a história, mas aí eu comecei a escrever com 12 anos. E sempre escrevi e continuei escrevendo antes de desenhar e pintar. E hoje sou conhecido enquanto escritor, músico e artista visual. É isso. Tenho 63 anos, que farei agora dia 19 de junho. Bom, pessoal, eu estou aqui com alguns livros, né? Estamos aqui na mesa aqui alguns livros que o Arquidi escreveu. Ele tem uma literatura respeitável, né? Eu sou até, como é que se diz? Sou fã dele, né? Inclusive já ganhei alguns livros dele autografados, tudo esse aqui, Os Cães do Diabo, né? Que é uma ficção muito bacana de um lobisomem que ele ficciona essa história do lobisomem que vem para que o pessoal do descobrimento do Brasil encontra aqui no Brasil, né? E é o Pero Vaz de Caminha contando para o rei sobre essa questão, né? Da ficcional do lobisomem, né? A descoberta de Zirri é também muito interessante. Eu li tanto o volume 1 como o volume 2, né? Fala a história do Zirri, que é um pássaro, né? E na ficção ele tem várias histórias do dia a dia dele aprendendo a voar e algumas coisas que dão um enfoque muito bacana nesse livro mesmo. Eu gostei muito dele, muito. Recomendo o pessoal que quiser ler, a gente tem aqui no Centro Cultural. Esse daqui para mim também é um preferido, Janelas da Alma, que é pura ficção científica esse livro aqui, né? Que conta a história de Arkane, que é um detetive, né? Que trabalha num departamento, né? Que até ele fala um negócio interessante, que eu digo que são anos de trabalho esforçado, né? E tem o Zed, que é o vampiro, né? Que ele tem um problema existencial na história, né? Nessa ficção aqui, que é muito interessante essa abordagem que o Arquidi deu aqui. Então, se vocês quiserem ler, eu recomendo, certo? Então, assim, são livros que... E esse aqui, né? Dentre tantos outros que o Arquidi escreveu, é o 7, que é justamente o último livro que o Arquidi escreveu, não é Arquidi, que tem saído, né? Que vai contar a história, a gente vai focar mais nessa história do 7, porque ela difere, até então, eu como conhecedor da obra do Arquidi, do que ele teve escrito até hoje, certo? Então a gente vai focar justamente nesse livro 7 aqui. O Arquidi, né, como eu falei, que sou conhecedor da obra dele, sempre escreveu, principalmente, ficção científica e literatura fantástica, ok? E nessa obra aqui, o 7, ele envereda para uma leitura uma escrita mais violenta, mais realista, entendeu? Então, eu quero saber dele por que disso. Meu amigo Cláudio, é o seguinte, eu sempre estive em convivência com os artistas, pessoas que produzem arte, e principalmente o pessoal da literatura. E aí, e lendo também, né, autores como Franz Kafka mesmo, que é um autor que eu sempre li, e ele dizia que um livro tinha que atingir a cabeça do leitor como um machado, né, claro, para abrir a cabeça, né. Algumas pessoas dizem que ler faz bem, né, outras se angustiam com o que lê, né. Meu pai tem um livro chamado Inferno, de um autor chamado Strindberg, que meu pai dizia que ele era esquizofrênico, e o livro era um tanto quanto autobiográfico. E então não é um livro que faça bem, sabe? É um livro trágico, um livro que choca e fala sobre certas verdades que as pessoas às vezes não querem nem ler, que dirá escutar, né? E muito menos sentir, né? Preferem acreditar naquilo que lhes dá conforto e tal. Mas infelizmente, como dizia Milan Kundera, quem nasce com essa vocação, que ao mesmo tempo é uma maldição, eu dizia para meu pai, ser artista é uma maldição, né? É forçado, impelido muitas vezes a aquilo que não é conveniente, digamos, mas é esclarecedor, não é? Até o Freud sofreu um pouco essa história de revelar o que tem no inconsciente. A turma dizia, olha, é a mesma coisa que você meter a mão na caixa de Pandora, tem vários escorpiões, essas coisas. E sempre o Milan Kundera dizia, né, o escritor é um pesquisador da existência, como um filósofo. Então, muito, inclusive, de Dostoiévski. Dostoiévski é considerado o primeiro psicanalista, antes de Freud até, né, como um romancista e um pesquisador da existência, que o Milan Kundera diz que o escritor é. Mas existe uma ousadia estética, né? Uma vontade de fazer alguma coisa diferente. Eu não inventei a literatura, eu não inventei a ortografia, né? Eu, enquanto artista e enquanto escritor, eu prefiro ser o mais claro possível, embora seja muito difícil ser muito claro, né? E as pessoas têm a sua leitura sobre as coisas, né? Mas eu saí um pouco das estrelas, eu fico muito cobrado também. Esse aqui mesmo, Os Cães do Diabo,
É um livro que se pretende regionalista, porque fala sobre uma situação brasileira, né? Histórica brasileira, que eu inventei essa história aqui. Aproveitei a carta do Caminha para ampliar e contar umas tantas coisas que eu imaginei. Eu fiz 7 também com a pretensão de abordar um tanto do universo regionalista, né? Regionalista no sentido sertanejo e tal, essa cultura da violência, muitas vezes, que ainda hoje há, embora naquela época, em 74, se eu não me engano, quando aconteceu essa chacina, né, do cara que matou 7 membros da família, porque buliram com a filha dele, né? O cara fugiu e tal. Eu não sei os detalhes da história, não fui atrás de pesquisar quem sofreu o quê, foi apenas um mote, e eu desenvolvi os 7, contando essa história, com requintes de crueldade, né, de muita violência, mas eu faço aqui um paralelo entre as cenas de violência e as cenas de sexo, por exemplo, né, a pornografia. E aí você veja o que é mais violento na realidade, né? A violência em si, o sangue, o sofrimento, é o que a gente deve evitar, né? E não o prazer. O que eu quero dizer é isso, né? A gente tem muito preconceito em relação ao sexo e tal, claro, tem certas coisas que a gente não deve fazer, mesmo que provoque prazer nas pessoas. Mas a violência, o mal, o sangue, a morte, a chacina, o ódio, né? Está acima de todos os males, né? Ninguém faz mais mal do que aquele que faz o mal mesmo, que para mim é essa coisa do atentado contra a pessoa física, né? Há muitos males menores, digamos assim, porque causam menos sofrimento, males físicos, um cascudo, puxão de orelha, né? Eu sou contra a violência enquanto recurso didático, não aconselho nenhum pai a bater em filho para que eles fiquem uma pessoa melhor, não existe isso, né? É exatamente sobre isso que o assunto, o livro aborda com algum humor também, porque fica muito trágico se não tiver um certo bom humor, a turma, né, acha muito ruim de ler. Algumas pessoas vão gostar, outras não, mas eu fiz mais como uma necessidade de me expressar aquilo que eu quis expressar. E foi o que eu fiz. Akidi, houve um apelo de ganho comercial para você escrever uma história tão diferente de todas as outras que você já escreveu nos seus livros, principalmente pelo enfoque do conteúdo erótico contido nesse livro, no 7? Acho que, Cláudio, é o seguinte, eu acho que seria bom se o artista conseguisse viver do seu trabalho, né? Muitos artistas hoje, como eu mesmo, têm empregos ou trabalhos paralelos, né, que lhe dão maior rendimento. O meu pai, por exemplo, dizia que a universidade atropelava a sua vida artística, porém foi o que o salvou, né? O meu avô, por exemplo, né, o maestro Francisco Picado, o tenente, não gostava de militares, dizia meu pai, e quando via um militar na rua, ele mudava de calçada. No entanto, foi o exército brasileiro que o salvou, digamos assim, enquanto artista, porque ele era músico e tal, e para músico, assim como para escritor, a coisa é bem mais difícil, né, do que, por exemplo, para um artista plástico que seja voltado à produção de um quadro decorativo, por exemplo, que não seja um artista revolucionário como Picasso foi, né, que se recusava a pintar retratos e outras coisas para ganhar dinheiro, porque o que ele queria fazer era o que ele queria fazer, e não ganhar dinheiro, né? Então, sempre há, em mim nunca houve, sabe, essa história de apelo comercial. Eu nunca escrevi para ganhar dinheiro, e nunca ganhei muito dinheiro com isso, apesar de ter ganhado algum dinheiro, né? Tem até um episódio com a Editora Bagaço, que eu não gostaria mais de comentar, porque eu já comentei isso em alguns outros lugares, e eu não gostaria mais, mas eu mesmo banco os meus livros com a ajuda do meu querido amigo editor Magno Nicolau, se você me permite falar sobre ele, que é uma pessoa que nos tem auxiliado, né, nessa área de produção, pelo menos, facilita muito para mim. Assim como o Heriberto também, o Heriberto Coelho aqui do Sebo, que acredito eu que tenha sido o primeiro editor de livros produzidos pelo Sebo Cultural, que foi o Janelas da Alma, né, que foi produzido pelo Sebo. Tem até aqui a marca dele, né? E ele finalmente. E depois ele fez algumas outras publicações, mas acredito eu que eu fui pioneiro nessa edição, né, que o Sebo promoveu. Mas assim, o 7, claro, existe um apelo, realmente, né? Se bem que 7, História de uma Chacina, pelo título, ele não sugere que é um livro que seja vendável, né, comercialmente vendável, assim. Tem que ter um outro apelo, digamos assim, né? Mas é sempre bom a gente pretender
escrever alguma coisa que seja consumida, né? Eu queria ser um best-seller, sei lá, se eu escrevesse sobre vampiro talvez, se bem que vampiro não está mais na moda. Eu escrevi sobre vampiro, que eu gosto dos vampiros, enfim. Mas eu não tive, na realidade, inicialmente não, eu não tenho. O que me motiva a fazer a literatura é a literatura em si, né? O experimento criativo, né? O desafio de escrever um livro, um romance, um poema, um conto, um ensaio, né? Eu quero saber como é que eu vou desenvolver essa história. Uma outra coisa interessante que acontece comigo é que eu tenho que saber o fim da história, o argumento básico e o fim, para eu saber onde chega. Porque aí eu posso escrever um conto ou eu posso escrever um livro de 1000 páginas, entendeu? Desde que eu saiba para onde eu vou, aí eu transito. E a coisa foi mais ou menos bem, assim, desde que eu saiba. Mas eu escrevo basicamente para que eu satisfaça um desejo estético, né, criativo, uma provocação, um desafio, digamos assim. Eu escrevo basicamente para isso. Se eu vender e algum dia ficar tão rico quanto Paulo Coelho e esse pessoal que escreve livro de autoajuda, né? E para mim todo livro é de autoajuda, não deixa de ser, né? Um livro de autoajuda. Tem uns autoajuda mais específicos do que outros, mais diretamente voltados para uma determinada autoajuda, que não é autoajuda porque você tem um livro, então algo está fora de você que lhe ajuda, né? Mas tudo bem, enfim, eu escrevo mais para isso mesmo, viu? Não é em busca de ganhos financeiros, não. Se eu quisesse ganhar dinheiro, hoje eu estaria rico, né? Porque eu comecei casado alguns anos atrás fazendo marmita. Então a arte culinária é a mais rentável, meu amigo, e eu não estaria escrevendo, não. A gente sabe que hoje em dia, com acesso ao conteúdo da internet, todo mundo vê todo tipo de conteúdo que quer na internet, inclusive criança, conteúdo até que são inapropriados para eles, quando os pais não têm o cuidado de colocar um programa, alguma coisa que possa restringir o acesso da criança a conteúdos inapropriados para ela. E por que no seu livro eu notei que é desaconselhável para menores de 18 anos? Eu me lembro, essa pergunta é uma pergunta complicada de responder, mas eu vou tentar, viu? Quando eu tinha 9 anos de idade, eu me lembro que meu pai quis me levar para assistir um filme de Batman no Cine Bela Vista, ali em Jaguaribe, né? Divisa com a Avenida Cruz das Armas, o bairro, inclusive, Cruz das Armas. E rapaz, eu não entrei no filme, porque o filme era impróprio até 10 anos. E havia um fiscal de menor, e eu mesmo acompanhado do meu pai, e mesmo que o filme, o primeiro debate, que eu já vi, revi outras vezes depois, fosse de uma ingênua em relação ao que a gente tem hoje, né? Aquelas explosões hemorrágicas que a turma deixa acontecer, que era uma besteira, uma bobagem, né? Mas estava lá o fiscal, impedindo que não tivesse exatamente 10 anos e um dia de entrar no filme, né? Anos passados eu me casei, tive filho, Rafael, que hoje tem 28 anos, tinha 5, eu acho. E aí inventei de levar para assistir o Incrível Hulk no Manaíra Shopping, enfim, no shopping. O que acontece? Entrou, tinha ninguém para evitar, e o filme é violentíssimo, né? Inclusive tem a cena do pai que mata a mãe, parece, esfaqueia ela, porque tem aquele negócio da força, né? Enfim, eu me lembro direito, ele assistiu, não sei que tipo de choque ele levou, porque ele pareceu bem tranquilo, porém, não era para ter levado ele para esse filme, entendeu? E hoje, como você bem observou aqui, né, tem-se acesso a todas as coisas, e aí, meu amigo, ainda se tem maior ojeriza a sexo, por mais puro que seja, do que a violência. Você permite que as pessoas, as crianças, inclusive, vejam, por exemplo, um filme como Robocop, que o camarada pega um ferro assim, bota aqui na jugular do outro, sai o sangue espirrando 9 metros, né? Fora outras atrocidades que aquele filme é pesado. E, no entanto, as crianças estão aí de 9 anos, 10 anos, todo mundo assistindo Robocop ou outras coisas piores que a turma produz hoje, sem nenhuma, digamos assim, nenhum repúdio necessário, né, essa violência. É por isso que eu coloco também, ele é tão violento, o 7, porque eu descrevo realmente o assassinato que o cara comete com os 7 membros da família de uma forma que o leitor, se tiver uma imaginação fértil, poderá sangrar pelos ouvidos, entendeu? Mas, no entanto,
o 18 anos diz mais respeito à questão da descrição que eu faço das cenas de sexo, que, bom, quem é que não gosta de sexo? Todo mundo faz isso, todo mundo faz, e desde criança inclusive, né? A gente faz isso, quer dizer, mas ainda há, apesar de toda a abertura que há hoje, inclusive com estímulos, inclusive, para que as crianças sensualmente elas se manifestem, as crianças, principalmente as meninas, né? E então eu pus desaconselhável para 18 anos, porque acredito eu, ingenuamente talvez, que as de menores não têm acesso ou não devem ter a esse tipo de informação, né? Mas eu sei que também um pouco de ironia da minha parte, sabe? Porque tem aquela coisa, né? O proibido atrás, não sei o quê, eu não quero que ninguém seja influenciado, inclusive tem a velha e boa moral da história que diz que a gente mostra, é como uma novela, você mostra as cenas ruins, pode até influenciar o ruim, o mal, aquela cena, mas a história inteira você tem que acompanhar para ver a consequência de tudo que aconteceu, né? Então a consequência é que é importante, você chegar ao fim da história para saber o que é que rendeu toda aquela ação a todos os envolvidos, né? Uma outra coisa também é que eu até disse, eu queria também evitar que os maiores de 50, né? Eu ia botar, desaconselhável para menores de 18 e maiores de 60, sei lá, os mais pudicos, enfim. Mas terminou apenas com esse alerta aí, que é tanto para atrair, e eu lhe confesso que é mesmo, como para repudiar, né? E aí vai ficar a critério das pessoas que adquirem o livro, pais ou mesmo os próprios filhos, principalmente os maiores, um pouco maiores de 14, 15, 16 anos, né? Enfim, fica a critério deles considerar se é viável ou não ler 7. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, né, dessa entrevista aqui com o Arquidy Picado Filho, né? Nós também adoramos, né, porque além dele ser um amigo nosso, também é um cliente assíduo, né? E um provedor de literatura, né? Que a gente vive disso, né? De livro, né? Então, é um provedor, é um fornecedor para que o Sebo Cultural continue, né? Nesse trabalho que a gente tem há quase 40 anos de promover a cultura para a cidade e trazer livros a preços bem baratos para todo mundo, certo? Então, estou deixando aqui para meu amigo Arquidy, né? Muito obrigado pela sua participação. Fiquei muito feliz quando você aceitou o convite. Você sabe que eu admiro demais você enquanto pessoa e principalmente enquanto escritor, entendeu? Espero eu um dia ter uma produção tão profícua quanto a sua. E quero que você dê suas considerações finais, minha amiga. Tá certo. Eu agradeço a você, principalmente pelo novo convite, né? Sempre é Heriberto, né? Por toda essa trajetória, né? Dedicada à expansão, à disseminação do conhecimento, né? E principalmente local, né? E a todos os ouvintes também, agradeço aos leitores, aqueles que gostam de literatura, que gostam de escrever, que gostam de ler, né, que continuem nesse processo, porque é da nossa natureza, né? Não interessa as dificuldades. E, enfim, uma boa vida para todos. Bom, pessoal, estamos encerrando mais uma entrevista aqui, certo? E nos vemos no próximo mês com outra pessoa aqui da nossa cultura e literatura paraibana que vamos entrevistar. Então, um forte abraço. Agradeço a todo mundo e até a próxima.